Se sair, sai com tornozeleira, tem que tirar a tornozeleira e entrar. Eu acho que o melhor jeito seria um barco. Mas porque aí chega na Espanha, pelo menos você não passa por imigração na Espanha. Acho que de barco você deve ter como chegar. Não, da Venezuela ou da. Não, mas o pessoal faz, cara. Eu tenho um amigo que trouxe um veleiro agora. E quando o Supremo também, eu peço extensão e anular aquela porcaria. Situação idêntica. Consigo anular a do Fernando Baiano, a do Barusco e a do Júlio Camargo. De qualquer maneira. Porque o Fernando. Vamos lá. De qualquer maneira aqui. Só para colocar, o que eu combinei com você? Ele negaria tudo com relação a vocês. E tudo com relação ao PT. Tudo. Mas o que vier daqui para frente, esse é o procedimento. Eu tenho negado tudo. E vou continuar negando. Os caras são muito legais. Eu sou Carlos São Galdino. Eu sou Márcio Antônio. E vamos lá. No ar. Politicast News. Eduardo Cunha está sofrendo processo, sendo acusado de ter contas no exterior com provas fartas e continua na presidência da Câmara. O que é um absurdo, até porque ele se torna o segundo na sucessão presidencial logo depois de Michel Temer. Você viu, Márcio, que eu acho que foi no mês passado que a Dilma viajou, o Temer ia viajar para outro canto, ele teve que coordenar a agenda para ir para outra época para evitar que o Eduardo Cunha assumisse a presidência temporariamente. Como é que você pode ter alguém que está respondendo a processo de crime, né, na linha da sucessão presidencial, tão perto do cargo de presidência? E assim, o mais chato é que aí está havendo um certo protecionismo, talvez até assim, com uma certa conivência do Poder Judiciário de não estar agindo tão pesadamente contra o presidente da Câmara. Hoje a gente teve o exemplo da prisão de um senador que estava lá comprovadamente articulando para proteger um dos envolvidos na Lava Jato e em contrapartida, a Justiça usando de 2 pesos e 2 medidas, ele já foi comprovado que ele movimentou as contas, que ele está obstruindo o Conselho de Ética, ele descaradamente está trabalhando para obstruir a todo momento o processo de investigação contra ele. E isso denota claramente que ele tem culpa e não deveria estar no cargo importante que está. Terceira pessoa na linha de sucessão do país. Na primeira metade do mês, teve um grupo de partidos que divulgou um manifesto de apoio. O estranho é isso. E esse é o perigo. Esse PR, PMDB, PSC, PP, PSD, PRP, PTB, PTdoB, PEN, PHS, PTN e Solidariedade. Eles divulgaram esse manifesto. Mesmo, lembrando que, assim, apesar de certos agravamentos da condição de Eduardo Cunha serem mais recentes, mas mesmo no começo do mês ele já estava sendo acusado, já estava no cenário muito ruim para ele. Que o pessoal está pedindo afastamento, inclusive até agora já o PSDB também não foi. Essa é uma novidade, né? Já estão começando a esquentar os discursos. Novidade mais ou menos, porque eu acho que numa outra edição a gente falou disso. O Aécio já tinha comentado. A novidade agora é o Fernando Henrique também, que está entrando pesado. E, assim, pesado não, né? Na mídia, pedindo para que ele se afaste. Agora, a cara de pau que esses políticos têm é muito grande. Eu me lembro que para o Renan Calheiros, uma vez, foi o Renan Calheiros e o Dilano Pará, o Jader Barbalho, eram presidentes de Câmara, né, no caso do Senado, e por conta da história de uma amante que ele teve, que pagou as contas, a imprensa caiu em cima e ele foi destituído do cargo por causa disso. O Jader Barbalho também, eu não me lembro qual foi a situação dele, mas foi provavelmente corrupção, saiu e me estranha agora o fato da gente ter um Congresso que está sendo conivente com esses atos que envergonham qualquer nação. A gente até precisa refletir o porquê da justiça não está agindo tão mais fortemente. É um Congresso mais ou menos, né? Porque apesar de ter esses partidos fazendo manifesto de apoio, sempre tem uns que estão tentando tirá-lo. Principalmente Rede e Pessoal, né? Que foram os que entraram com o pedido de cassação que está sendo analisado hoje no Conselho de Ética. Uhum. Né? E
Sobre os documentos da Suíça, o Eduardo Cunha tinha dito que a conta não era dele, porque ele não manipulava, ele tinha passado o controle para alguém, por isso ele tinha dito na CPI que ele não tinha contas, só que os documentos que vieram lá do Ministério Público da Suíça mostram que ele movimentou dinheiro no ano passado, ele próprio, pelo menos 2 vezes. Ele chegou a insinuar que talvez essas fossem contas falsas, a gente até discutiu, que até eu mesmo queria que alguém depositasse 5 milhões numa conta para mim, erroneamente, assim, equivocadamente. Ele chegou a insinuar que alguém estava usando o nome dele. Que cara de pau, cara lisa muito grande. Então, assim, me estranha justamente contra a pessoa política que ele está exercendo hoje, terem tantas provas concretas, divulgadas, inclusive com a participação de outros países, que é o caso da Suíça, que está colaborando consideravelmente, e aí você vê a imprensa, e daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, não aborda de forma impactante como ela aborda outras questões que são mediadas dia a dia na televisão. Então isso assim, me causa um certo temor, porque a gente percebe que muitas das vezes o Poder Judiciário ele age quando a mídia pressiona. Ou é muito raro, a gente teve aí contra o Eduardo Cunha uma série, e ainda está tendo uma série de manifestações. Ele já foi expulso de vários lugares onde ele esteve para fazer alguma atuação política, e isso é muito pouco no noticiário, isso é muito pouco divulgado, e a imprensa praticamente não fala disso, ou seja, a imprensa está querendo também abafá-lo. A imprensa brasileira é conhecida, a grande mídia brasileira, é conhecida como o partido da imprensa golpista, não é à toa, é por conta de ter uma postura sempre tendenciosa, historicamente. Agora, esse comportamento, ele se concentra mais nos grandes veículos de comunicação, e eu acredito que tem veículos que são independentes, tem cooperativas de jornalistas, grupos menores, que eles realmente se importam em noticiar. Agora, o comportamento da grande mídia nessa linha de proteger situações óbvias, né, tentar tapar sol com a peneira, acaba tendo um outro efeito, que é de aumentar a desconfiança com a imprensa em geral, o que fortalece o uso de rede social como fonte de notícia, que gera um outro problema. Que você nem sempre informa fontes confiáveis do que está sendo divulgado na internet. E isso também reporta-se ao fato de que quando a imprensa tem essa postura golpista, ela termina agindo num conglomerado para abrir espaço para as especulações e para os aproveitadores de plantão. Então, me causa muita asneira a gente perceber que hoje no Brasil você abre qualquer agência de notícias e está lá a maioria das notícias ruins. E isso é muito ruim. A gente teve agora o caso clássico, mudando um pouquinho do assunto, só para dar uma pitadinha, um jornalista da Globo News que foi demitido justamente porque postou numa rede social que estava cansado de pautar notícias ruins. Mas isso aí não é certo ainda, né? A própria emissora nega, a gente não sabe também se ele já postou porque tinha sido comunicado informalmente da iminência de emissão, mas que ficou parecendo, ficou. O que a gente tem de fato concreto é que ele fez um post e poucos dias, 2 dias depois ele foi demitido. Na verdade, foi um dia depois. E o pessoal foi fazendo um breve histórico da vida dele, profissional, e ele foi um dos primeiros jornalistas que fundou uma rádio online, parece. É o Sidney Rezende. Exatamente, da Globo News. E isso me causa estranheza, porque o post que ele colocou foi relativamente chocante para os padrões Globo de comunicação. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Agora, sobre Eduardo Cunha ainda, as manobras para tentar segurá-lo no lugar são várias. Até o Planalto está sendo acusado de ter feito uma manobra. Isso. Na verdade, o Planalto... Estão dizendo, saiu no Globo que o Jacques Wagner, que é o ministro da Casa Civil, tentou articular, tentando fazer com que os petistas esvaziassem a primeira reunião do Conselho de Ética, que ia deliberar sobre a cassação do Cunha. Isso é uma vergonha que veio antes da outra vergonha da prisão, da Lava Jato, né, para acumular vergonhas para a base governista. Na verdade, o governo está também, fazendo uma paródia com a tragédia ambiental, está atolado na lama. O governo teve hoje o líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral, preso por ordem da Justiça e referendada lá no Senado, numa discussão muito acalorada sobre a
questão do voto aberto e a derrota foi esmagadora, apenas 11 votos, ou foram 13, né, 9 do PT. 13, não é curioso? 13 votos. E dentre eles o Fernando Collor. Foi, eu notei isso aí. Foi, e assim, é muito preocupante. Mas o Fernando Collor é perfeitamente justificado, né? Porque ele tem raiva da procuradoria, do pessoal lá, então qualquer coisa que contraria os interesses deles, eu acho que ele vai votar contra. A observação fica só que somente dois senadores do PT votaram a favor da prisão do colega do partido e, se eu não me engano, no total foram 59 votos a favor da prisão, da manutenção da prisão. Agora, do senador. O argumento deles para votar, para serem contrários à prisão, é que o que estava sendo utilizado para acusar o Delcy não consta na Constituição como passivo de prisão dessa forma, para um senador. Então eu acho que é uma questão delicada Talvez também. tenha sido arbitrariedade. Eu não sei se foi ou não, eu acho que é bom, é uma análise melhor, porque pode ter sido por conta de ser alguém do PT, por conta de a imprensa querer que ele continuasse preso, que esse movimento tenha sido nesse sentido. Ou pode ser que realmente seja o mais correto nessa ocasião. Acho que caberia uma análise melhor. O que eu fiquei sabendo é que ele foi preso porque tem gravações que o incriminam no sentido de que ele estava articulando, planejando uma fuga do Cerveró, se eu não me engano. E inclusive o Cerveró parece que já foi transferido de prisão por motivo de segurança, por conta desse planejamento. Mas de qualquer forma ele estava querendo beneficiar alguém que está muito envolvido, diretamente envolvido com essa rede de corrupção que o país vive hoje. E de certa forma, se eu não me engano, parece que é um fato inédito na política do país. Isso abre um precedente, eu já vi notícias aqui falando que isso abre um precedente para o próprio presidente da Câmara também ser preso enquanto no exercício do seu mandato lá, e talvez me estranhe a justiça não fazer isso também, que é isso que eu acho chato, porque já está comprovado que ele está obstruindo, que ele está fazendo de tudo para não ser investigado e para não ser processado. Inclusive um senador, não lembro qual foi, falou no plenário que esse seria o primeiro caso de um senador ser preso, tanto na República atual quanto na República Velha. Exatamente. Que nunca tinha acontecido na história. Mas o ponto que tem que ser visto é se realmente um senador pode ser preso de maneira preventiva por conta de estar atrapalhando alguma investigação. Isso é para ser considerado um crime, é para ser investigado, é para ter punição, mas o momento em que isso aconteceu, se o nosso Código Penal, nossa base legal permite isso ou não. Esse é um ponto importante que, pelo menos para mim, ainda não está claro. De qualquer forma, o que tem sido concreto é que, de fato, ele foi pego na gravação. E a gente tem até aqui partidos que protocolaram o afastamento do Cunha, voltando para o Cunha, e até agora isso não foi votado, isso não foi avançado. Mas isso aí tem várias manobras. Teve essa tentativa do PT que o Globo denunciou, que o ministro nega. Do ministro da Casa Civil. Exato. Teve uma manobra do Eduardo Cunha que aconteceu no dia 19, que a reunião estava marcada para acontecer nesse dia do Conselho de Ética, mas o Eduardo Cunha iniciou a sessão principal antes da hora, de modo a forçar a paralisação da outra, porque eventualmente não poderia continuar. Não podem ocorrer de maneira concorrente. Simultânea. Exato. Só que ele iniciou sem ter quórum. Tinha 189 deputados apenas, quando o mínimo para votação são 257. Ele realmente forçou a barra para desmobilizar, para desativar a comissão, o Conselho de Ética. Exatamente. Essa foi uma das primeiras manobras que ele se atuou, se mobilizou para poder não estar avançando, e continua fazendo isso. E está sendo divulgado que a base de apoio do Cunha já está articulando uma forma de fazer uma manobra mais complexa ainda para estender indefinidamente a cassação. Bom, a ideia deles é que eles vão tentar entrar com uma nova representação com as mesmas acusações por volta de março ou abril, contra Eduardo Cunha pedindo a cassação. Aí com isso os dois processos teriam que ser apensados e o primeiro voltaria a estaca zero. A contagem de tempo
voltaria. Na verdade, eles estão querendo legitimar a impunidade diante dos fatos comprovadamente de corrupção. Isso é lamentável para a política do país. A gente deveria, por isso que seria necessário uma reforma política profunda aqui no país. A gente também vê em outros níveis da esfera do país, ou a esfera pública, municipal ou estadual, a corrupção ainda andando à torto e à direita e fora dos holofotes da mídia, e só me causa estranheza o fato da mídia querer pegar determinado segmento dos corruptos ladrões que tem no país, quando a gente percebe que ela está protegendo outros. Aí, recentemente, quando foi ser apreciado o pedido de cassação, o deputado Sérgio Brito, do PSD, e outros deputados acompanhando, pediram vista do processo de cassação. Ou seja, vai ser adiado para a semana que vem. Que é mais uma manobra para protelar. Aí, por conta desse tipo de coisa, um grupo de representantes e deputados do PSOL, Rede, dessa vez também do PSDB, PPS e PSB, protocolou o pedido de afastamento de Cunha lá na Procuradoria-Geral, diretamente com o Rodrigo Janot. É bom ver que, pelo menos, o PSDB disse que agora ia mudar de lado, né? Pelo menos ele mudou e está agindo ativamente. Tem alguns partidos aqui que são já historicamente de oposição e ideologicamente mais bem estruturados. Agora tem outros que são fisiologicamente aproveitadores e ficam se movimentando de acordo com a onda, com o movimento midiático que a mídia vai causando no país. Então, infelizmente, o problema do país passa por uma questão de valores de ética política. A gente precisa realmente rever a quantidade de partidos que a gente tem. A forma como hoje estão todos esses partidos aí, que a gente chama de nanicos, muitos são partidos laranjas, né, que são massa de manobra para outros partidos, e termina complicando ainda mais. Em compensação, a gente tem outros que têm uma ideologia mais clara, que a democracia, na verdade, dá esse direito de liberdade de se formar politicamente através de grupos que têm o mesmo pensamento, que compactuam de mesmos ideais, mas na prática eu confesso a você que fiquei um pouco desapontado, porque a Rede Sustentabilidade comprovadamente tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam compactuando com a ideia, e ela não foi referendada. Enquanto a gente vê aí partidos que, se você... mas já está agora, né? Levou tempo. Levou muito, não. Construíram ela na eleição desse ano, tanto é que ela foi vice do Eduardo Campos. O Eduardo Campos teve aquele problema da tragédia e ela assumiu. Mas, se você olhar direitinho, eu ia falar, nunca ouvi falar de uma mobilização a nível nacional para regularizar o PCO, Partido não sei o que dos Operários. E tem outro lá, uns países tão fisiológicos, que você não sabe qual é a causa daquele partido, como foi que aquele partido conseguiu as assinaturas legais. Então, eu acho que assim, o Brasil precisava rever isso aí. São partidos que eu diria que são fisiologicamente muito frágeis em termos de composição política, de programa para uma nação ou para a comunidade onde eles estão inseridos. Na verdade, são partidos que às vezes se utilizam de brechas que a política, o sistema político do país deixa, e eles terminam se apropriando disso para poder ficarem como carrapatos do sistema político brasileiro. Bom, eu ainda acho que o maior problema nesse aspecto diz respeito à representatividade do pessoal, né, que as eleições são feitas, o sistema eleitoral é feito de um modo que ele não privilegia os que tenham representatividade legítima da população. Isso com financiamento empresarial, que distorce muito na propaganda política. Um aspecto importante que eu acredito é a existência da possibilidade de não ter segundo turno, que acaba induzindo muita gente a fazer voto útil no primeiro turno, votar em quem está ganhando, porque não quer ter que votar de novo. São vários detalhes. Isso se era legítimo, se era saudável para um processo eleitoral, a divulgação de pesquisas antecipadas que muitas das vezes são tendenciosas e que terminam às vezes fazendo diferença. A gente já teve eleições aqui no país que foram claramente manipuladas pelas pesquisas eleitorais. Mas eu acho que isso é um combinado de fatores. Se houvesse alguma forma, como por exemplo a proposta da CNBB com o OAB de ter eleições
proporcionais de 2 turnos, onde se votaria primeiro no partido e depois no candidato, isso por si só já traria um benefício de forçar segundo turno sempre. E assim, eu acredito que a tendência, conforme as pessoas fossem se politizando, aquelas que são um pouquinho politizadas pelo menos, escolherem melhor o candidato em que votariam no primeiro turno. Não acabar votando no primeiro ou segundo. Já que o esforço vai ser o mesmo em termos de sair de casa para votar, né? A pergunta amadureceria mais as discussões. Pronto, eu agora gostaria de tocar num assunto aqui meio polêmico, já assim, está causando medo na população. Eu vou começar com uma crítica, que foi o fato das pessoas brincarem com a tragédia do terror que houve lá na França. A França passou recentemente por um período muito assim, dramático. Você tem uma cidade como Paris, com 4, 5 grupos simultaneamente atacando, matando pessoas, e isso é muito assim, impactante, né? Só um parêntese aqui, é que esse atentado que aconteceu lá aconteceu antes da publicação do episódio anterior de notícias, mas foi um dia depois, se eu não me engano, da gravação. Por isso que a gente nem tocou no assunto. Uhum. E aí, depois disso tudo, as redes sociais, vamos falar assim, o PIG alternativo, né? Eu vou chamar de PIG alternativo, são as redes sociais, que é o partido da imprensa golpista. Muita gente brincando, você falou aí dos valores que o país desenvolve, mas eu percebi muita gente brincando, comparando a tragédia de Mariana com a tragédia lá do Estado Islâmico. Medindo para ver qual era a pior. Exatamente. Falando que a gente não tinha patriotismo porque a gente estava mudando a bandeira, botando a bandeira da França nos perfis, aquela coisa toda. E outros, inclusive, brincando, pedindo para o Estado Islâmico desconsiderar as palavras da presidente, porque a presidente se colocou lá contra os atos de terrorismo, dizendo que o terrorismo teria que ser combatido. E as pessoas brincando, dizendo, não, o Estado Islâmico, deixa para lá. Fizeram vídeos assim, parodiando, dizendo que a presidente é louca, que se vier aqui país, mate ela, mas deixa a gente em paz. Então, assim, são coisas que é brincadeira. Eu acho que a França talvez esteja sofrendo parte desse golpe por causa de parte da imprensa de lá que não respeita ou faz aquelas publicações sobre a religião islâmica, e isso que teve lá o atentado do Charlie Hebdo, do semanário lá, e eles continuaram fazendo isso. Hoje está uma cisão muito grande entre o mundo ocidental, o mundo oriental, a religião islâmica e as religiões cristãs, e isso é muito preocupante porque a gente está aqui no Brasil com a iminência de realizarmos as Olimpíadas mundiais, as Olimpíadas de verão, que existem as Olimpíadas de inverno, e essas Olimpíadas a gente sabe que o país vai receber talvez milhões de pessoas de todos os continentes do mundo, e vai ser um prato cheio para a vulnerabilidade. Então é uma coisa que a gente precisa refletir, a sociedade brasileira precisa ficar atenta, porque o Brasil vai receber muita gente de fora, e o Brasil tem uma certa fragilidade nas fronteiras, tem uma certa fragilidade na fiscalização, e a gente pode, infelizmente, ser alvo de atentados terroristas durante as Olimpíadas. Isso está muito quente, inclusive já houveram vários atentados. Bem pouco tempo depois da França, já houve uma tomada de um hotel na África, 100 e quase 200 hóspedes, a maioria franceses, foram feitos reféns, quase 20 mortos, ou mais de 20 mortos. A polícia teve que invadir, porque senão iriam matar todos, e isso é uma coisa que está acontecendo em vários lugares do mundo. Aí já está agora na iminência de guerras pontuais. Eu não diria que a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial, mas a Rússia foi atacar a Síria é vizinha da Turquia, a Rússia passou com um jato em cima lá da Turquia. Isso aí é controverso, né? Porque a Rússia, oficialmente, até o piloto que sobreviveu, dizem que em nenhum momento passaram em cima da Turquia, só que o pessoal da Turquia alega que eles passaram. Então a gente não sabe quem está com a razão nesse caso. Mas aí, de qualquer forma, eu acho que passaram, porque pelo que a Turquia alegou, a gente não sabe, a gente fala pelo que a gente vê na mídia, que houveram 10 contatos pedindo para o pessoal se afastar. Eu percebi aqui no mapa que realmente a Turquia e a Síria, ela tem uma regiãozinha que é de entrada, assim, que você deveria fazer o contorno para poder passar, e aí tem uma ponta lá que o avião deve ter cortado. Exatamente.
E foi isso que eu vi no mapa nessa animação, e apesar disso o pessoal não respeitou. Isso é muito preocupante, porque né, assim, a gente começa a perceber que as guerras estão tomando outras dimensões. Agora, sobre a presidente, engraçado é que em outra reunião, alguns anos atrás, da ONU, ela disse que a solução para esses grupos terroristas, esses países problemáticos, era o diálogo. Quando ela disse isso, foi muito criticada. Agora ela diz que eles têm que ser enfrentados, ela continua sendo muito criticada. Então, qual é a postura correta? Ficar calado na sua insignificância? Né? Na verdade, o país precisa se posicionar, né? E outra é que essa situação do Estado Islâmico, eu vejo como muito complicada. Tem com certeza um fundamento na exploração a que o povo daquela região vem sendo submetido, porque há muito tempo que os governos ocidentais, principalmente Estados Unidos, mas algumas potências europeias também, vêm empreendendo esforços para derrubar governos lá, de modo que a situação fique favorável economicamente para eles. E quando você tira um governo de um lugar sem uma estratégia de democratizar, sem planos honestos para benefício daquela população, você vai deixar um vazio que vai acabar sendo preenchido por alguém. Geralmente alguém que tem poder bélico, que no meio daquela confusão consegue se impor. E isso foi acontecendo algumas vezes na história. Eu vejo assim, que até culminar no Estado Islâmico, que é um grupo altamente violento, que eles matam até muçulmanos que sejam de alguma vertente diferente daqueles que acreditam. Né? Não precisa nem ser daqui, ser ocidental. E quem começou a ver esse grupo com certa clareza e agir foram justamente os russos. E agora as potências ocidentais estão apoiando. A Rússia, eu acho que faz tempo que não está tão bem na fita quanto agora, né? Por conta de estar puxando o confrontamento contra o Estado Islâmico. Exatamente. E isso começou também um pouco mais cedo com aquela história da Chechênia e tal, que tem muitos grupos terroristas lá. E ali eu diria que o Oriente ali hoje é um campo minado muito perigoso para se viver. E o perigo maior é se o Estado Islâmico chegar em algum canto e se apropriar de tecnologia bélica maior. Porque até o momento eles já estão tendo muita tecnologia. O Putin já denunciou que pelo menos 40 países estão financiando o Estado Islâmico ao comprar petróleo de maneira ilegal, né? Petróleo pirata. E na verdade eles têm uma rede relativamente grande, considerável, quando você fala de 40 países. Inclusive países do G20. Exatamente. Segundo que financiam eles. E eles estão atuando na Europa, lá na África e lá no Oriente. Pois é. Agora, diga o que pode acontecer se esse grupo está as mãos em armas, em destruição em massa, em armas químicas, nucleares. Hoje saiu um boato de que foi encontrado lá acho que foi no aeroporto, em algum lugar lá na Bélgica, alguns pós que o pessoal está desconfiando de arma química. Né? A gente já teve há algum tempo atrás nos Estados Unidos aquela onda de antrax, né? E a gente sabe que na indústria da guerra, e principalmente do Estado Islâmico, com essa postura impactante que eles têm de mutilar as pessoas, de fazer decapitação, eles não medem esforços para fazer esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente precisa estar atento e os serviços de inteligência precisam agir melhor. Eu destacaria, apesar de ser tímido, e foi a questão do anônimo, né, do grupo de hackers que declarou guerra, dizendo que ia tentar hackear os perfis, as contas das redes sociais de recrutamento para o Estado Islâmico. Eles conseguiram algumas coisas, mas o pessoal também está criticando que nem tudo que eles fizeram está tendo um efeito muito assim, considerável no sentido de coibir ou de enfraquecê-los. Mas, de certa forma, pela inteligência que talvez a gente consiga identificar as pessoas que estão fazendo isso. E o problema é que a ideologia deles que é o forte, que consegue seduzir muita gente. O pessoal que cometeu os atentados na França tinha gente lá que era francesa, não era... Franceses e belgas. O pessoal terminou descobrindo que a porta de entrada ali foi a Bélgica, que é a vizinha França, e o pessoal
dali mesmo da Europa, eles agora estão muito mais atentos à questão dos nativos europeus que passam um tempo lá na Síria, que passam um tempo em alguns países onde o Estado Islâmico atua fortemente, porque muitas vezes essas pessoas estão justamente em treinamento, e quando elas voltam com o passaporte, com a cidadania nativa europeia, elas terminam tendo passe livre dentro da Europa e livre circulação. E assim, um interesse particular. Né? Comerciais, econômicos, de exploração do petróleo. Que foi aquela história do Iraque e de outras guerras aí, do Golfo Pérsico. Agora diga aí, a gente que não tem nada a ver com a história já fica indignado com isso. Imagine você sendo uma pessoa de lá, vendo essas tentativas de intervenção direta. Como é que isso na verdade é difícil fica dentro de você? De você degustar não, de você ver um negócio aceitar. Na verdade, essas pessoas estão às vezes até reagindo à forma como o Ocidente está tratando elas. De uma forma totalmente violenta e repugnante e inaceitável, mas eu vejo assim mesmo, como uma reação a essa exploração toda. Eu assim, destacaria também que a França está tentando justamente isso que você falou, de unir no mesmo lado americanos e russos para abrir o diálogo e combater, fazer uma força mundial, uma força bélica mundial para combater o Estado Islâmico. Não é preciso ir muito a fundo, isso pode naturalmente acabar momentaneamente o uso desse pessoal, mas eles certamente, da forma como está sendo colocado, eles certamente vão mudar de nome, que é isso que vem acontecendo, de Talibã, de Hukaran, agora o Estado Islâmico. Na verdade, esses grupos, o ETA, que já teve lá na Espanha, são grupos que, em tese, são combatidos e aí passam um tempo adormecido, daqui a pouco começa-se a surgir novos movimentos, eles criam outros nomes, outra filosofia, e não deixa de ser uma reação a essa questão do capital. E essa forma de manipulação é tão absurda que quando a Rússia começou a atacar, os Estados Unidos reclamaram que estavam sendo atacadas oposições moderadas e eles tinham a intenção de utilizar o Estado Islâmico como ferramenta para destituir o Assad. Não conseguiam enxergar direito a gravidade da coisa. Exatamente, é contraditório. A gente falou agora há pouco do Sidney Rezende, dando mais detalhes agora. O artigo que ele publicou foi Chega de Notícias Ruins, onde ele apontou o cinismo do jornalismo, uma má vontade dos colegas que se especializaram em economia e política e que têm, segundo ele, obsessão em ver no governo o demônio, a materialização do mal ou o porto da incompetência. Pois é, após essa publicação que ele fez em uma rede social, 2 dias após ele foi demitido. A justificativa do pessoal da Globo foi que ele pediu demissão e tudo mais, quiseram dar uma abafada e tudo mais. Eu já vi notícias aí informando que ele não quis nem receber aquele e-mail que é de praxe, dizendo que é um jornalista competente e fez reportagens e coberturas importantes na vida, porque ele se recusou a mentir, a emitir uma nota que não estivesse falando com a verdade. Então é louvável que a gente ainda tenha jornalistas que queiram amenizar isso. A gente não quer dizer que o país vive um mar de rosa, o Brasil realmente está em crise, mas o que a gente percebe também é que o Brasil hoje tem um partido de imprensa golpista que está atuando claramente contra a população brasileira, contra as pessoas que trabalham, porque o Brasil vive hoje uma série de ataques especulativos das empresas, de aumento de gasolina, aumento de energia, aumento de corrupção estampada somente de determinados políticos, e a imprensa tenta demonizar o governo como se o governo fosse o único problema do país e se isenta da responsabilidade que ela tem de estar noticiando com ética e transparência. E vem daquele mito que está ganhando força ultimamente entre certos grupos, somente grupos jovens, de que o mercado é um estado perfeito, é algo perfeito, incorruptível, eficiente. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, não é?
as pessoas são as mesmas. Se você está numa sociedade que existem pessoas corruptas, elas vão ser corruptas estando no mercado, estando no governo, onde quer que estejam. E infelizmente isso também é porque essas empresas que prestam serviço para o governo, elas não prestam serviço somente para o governo, elas prestam serviço também para empresas privadas, entre elas mesmas, e elas vivem o tempo inteiro. A gente falou aqui do cartel, e o cartel é o que mais tem. A Vale, ela monta um bocado de empresas subsidiárias, essa marca somente uma delas, e entre elas há muita corrupção. Não só corrupção com os entes públicos, mas também com os entes privados. Exato, exploração e tudo mais. Agora temos uma notícia boa também relacionada à imprensa, que o Ministério Público está com ação para caçar licenças de TV e rádio de 40 políticos. Isso aí é um absurdo a situação que a gente tem hoje, porque a própria Constituição impede, deixa claro que quem for exercer um cargo desses não pode ser sócio de nenhuma empresa de mídia, né, nem TV, rádio, e a gente tem 40, pelo menos, esses 40 aí são os 40 que têm registro de sociedade, fora os que têm laranjas. Exatamente. Né? Esses aqui são os que, além de estar errados, estão escancarados. São 32 deputados federais e 8 senadores, entre eles Aécio Neves, Fernando Collor, Edson Lobão, Tasso Gereissati, que está na política hoje. A família dele, a Rosana e o filho dele. Bom, eles são sócios de 93 emissoras. Pois é, e isso é um disparate porque são eles que pautam e fazem justamente parte do partido. É quando a gente percebe que o partido da imprensa golpista de fato está inserido na nossa sociedade. De fato é um partido, tem 40 pessoas lá no Congresso. Exatamente, é por aí. Pois é. E a Constituição proíbe isso com ênfase, porque você dá esse poder para políticos usarem a imprensa, você distorce as coisas, você permite que os próprios políticos sejam muito elogiados, que os malfeitos deles sejam escondidos, que sejam criadas teses absurdas e mentiras sobre os rivais. Você distorce o jogo político. E isso a nível nacional. Se a gente for colocar a nível regional e nível local, aqui em Arapiracaneira, a maioria das concessões de rádio são de políticos. Em Palmeira dos Índios, a gente teve aqui jornalistas que foram demitidos porque estavam tentando fazer algum tipo de crítica a determinados políticos e houve perseguição. Aqui em Arapiraca já teve prefeito que foi eleito por causa de rádio. Aqui em Alagoas a gente tem as TVs, uma é do Collor, a outra é do Nonô, que foi vice-governador, que é a TV Pajuçara. E se a gente chega na Bahia, lá pertence ao ACM Neto agora, né? A gente chega na maioria dos estados do país e das cidades pequenas que tem rádio AM e FM, são quase todas controladas por grupos políticos. Pois é. Sejam diretamente ou através de laranja. E isso é um absurdo porque a nível local, aí é quando a gente percebe que a corrupção está muito grande, porque são eles que pautam o que a população, as informações que chegam à população. É como o caso do fim da escravidão, né? É uma coisa importante que tinha que acontecer, mas tinha que acontecer há muito tempo. É uma pena que só agora aconteceu. Pelo menos aconteceu, eu espero que seja o começo de uma onda de mudanças pelo Brasil, para ver se essa questão é regularizada. Que na verdade, do jeito que está hoje, talvez fosse, não sei, gerar um problema uma celeuma muito grande de tirar a empresa deles. Eu acho que o mais correto era proibir que eles se candidatassem. Ele já montou a empresa dele, eu não sei, é uma questão de âmbito jurídico, é uma discussão que dá pano para manga e a gente precisaria... Seria mais prático caçar o mandato do que a concessão. A gente teve agora um veto relativamente significativamente muito importante, que foram o início, né, nessa contenção do pacote fiscal, que foi a manutenção do veto do reajuste dos servidores do judiciário, né, de certa forma ajudou ao governo a controlar as contas, né, isso são manobras políticas. Por outro lado, teve a questão da possibilidade de um custo adicional agora nas eleições, com o voto impresso. As urnas elas vão ser acopladas agora a uma impressora que vai depositar o voto numa urna fechada já, para servir de contraprova numa eventual contagem, né, dos votos. Isso já permitir a recontagem em caso de questionamento dos resultados. Mas aí é um voto eletrônico, não é um voto físico. Não é um retrocesso ao voto com caneta.
É só um artifício que vai permitir recontagem de voto. Pelo menos a intenção é essa. Se o voto impresso, né, se ele de fato foi impresso, a pessoa vê ele caindo lá, entrando na urnazinha e ficando lá sem talvez seja uma forma mais transparente de depois apurar uma eventual corrupção no sistema eleitoral. Mas o que se coloca é que isso vai gerar um custo relativamente muito alto, porque todas as urnas eletrônicas vão passar por transformação, por modificações. E isso, na verdade, e aí eu vou fazer uma crítica pesada, talvez tenha sido até um lobby para arrumar mais um gasto de onde há muito desvio de dinheiro, porque vão ser compradas milhões de impressoras, eu acho, são milhares, mas eu acho que são, sabe, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 120 milhões de eleitores, uma média de 300 eleitores por urna. A gente sabe mais ou menos quantas urnas eletrônicas a gente tem no país. Eu já trabalhei em sessão eleitoral, a média é entre 200 e 400, uma média de 300 pessoas por urna. E se a gente for olhar direitinho, é uma conta relativamente muito alta, né, que vai ser gasto. O que ninguém contestou também é que isso também tem um impacto ambiental, né? Quantos papeizinhos vão ser gastos, né? Quantos minérios vão ser utilizados para produzir essas impressoras, né? As substâncias e todo o maquinário que é necessário para confeccionar um equipamento. Mas eu não vejo como negativo isso. Eu acredito que o custo acaba sendo baixo comparado ao benefício de resolver um dos problemas que o nosso sistema eleitoral tem no momento, no que está ligado ao TSE, que é justamente a impossibilidade de recontar votos. E tem vários outros problemas que deveriam ser resolvidos, mas eu acho que o benefício de resolver pelo menos um vale a pena. Porque a democracia, ela é cara. A democracia não tem como você fazer democracia sem custo. É caro exercer democracia, mas é importante porque... Talvez seja justamente o mecanismo mais coerente para justamente garantir transparência nas eleições. Muita gente, até hoje, e eu falo isso, eu confio muito na máquina, eu sei que a máquina é programada direitinho, mas ainda assim a gente fica com aquela pontinha de desconfiança de que na contagem geral não tem um programinha ali que dá uma maquiada naqueles dados. Então, talvez o mais correto, até para poder a gente sentir que é útil, sair o resultado eleitoral instantâneo que sai no dia e a apuração continuar paralelamente para referendar aquele resultado eletrônico. E eu acho que talvez até a gente se sentisse mais útil dizendo que a gente não está jogando dinheiro fora, que ela fosse impressa e depois recontada só para garantia, como se fosse uma contraprova do resultado da eleição. Até porque você vai imprimir para quê? Se não vai pedir a recontagem. É só em casos excepcionais. Pois é. É claro que isso aí não vai impedir fraude, porque só que vai dificultar muito. Atualmente a fraude poderia ser feita através de um hackzinho no programa, de modo que alterasse as proporções. Hoje, além disso, você teria que substituir a impressão, ou fazer com que ele registrasse uma coisa e imprimisse outra, assim, diferente do que o usuário colocou, né, para o usuário. E aí ficaria muito claro que o usuário é a fraude. Assim, não impede, mas dificulta muito. Na verdade, talvez então, para não cair lá, talvez o interessante fosse gerar o voto e o próprio eleitor tirar o voto, conferir e depositar na urna. Eu vi alguém falando que na Argentina é desse jeito. Você vota numa tela de touchscreen no candidato, ele imprime o seu voto e aí você pode conferir se o voto é aquele mesmo. Se não for, você rasga o papel e vota de novo. Porque só conta o voto quando você pegar aquele papel e botar na urna. Isso é interessante. Talvez seja mais correto, seja mais viável. Porque a urna, eu me lembro que toda vez que chegava na sessão eleitoral, a urna ela tem que ser aberta, mostrada para todo mundo que não tem nada, e logo em seguida é fechada. Então eu acho que vai continuar esse tipo de fiscalização. A gente tem que ter certeza de que naquela urna não vai ter voto algum para poder iniciar o processo de eleição naquela urna, né? Naturalmente vão ter os fiscais e tudo mais do processo eleitoral.
Vamos falar do outro veto aqui, que foi o veto mais, assim, que é o mais significativo de todos, que é o veto de manutenção do financiamento das empresas privadas. Na verdade, foi a votação por manter o veto. Exatamente. Manter o veto, que é simbolicamente, isso é interessante, né? Ou não? Porque o Supremo tinha votado definindo que era irregular financiamento empresarial de campanha. Mesmo assim, o projeto de lei que nasceu no Senado e na Câmara foi modificado para permitir financiamento empresarial foi para a sanção presidencial. E a Dilma, com base, justificando com a decisão do Supremo, ela vetou o financiamento empresarial de campanha. E aí agora, no Congresso, na análise de veto, ele foi mantido. Então isso quer dizer que a gente pode ter um impacto relativamente grande nas próximas eleições, porque as empresas não poderão financiar. E é o caso, por exemplo, a Vale, que teve esse problema lá, ela financiou praticamente todos os partidos políticos. Por que ela financiou? Como o Friboi e algumas empreiteiras. As empreiteiras são a Lava Jato, né? Lava tudo, na verdade. E aí a gente vê, né, quem são os financiadores de campanha. Então esse gesto, que foi difícil, inclusive, foi por poucos votos que o veto foi mantido, né? Essa decisão vai acabar fortalecendo a nossa democracia um pouquinho mais. De pouquinho em pouquinho a gente, quem sabe, chega a ter uma democracia realmente representativa, republicana e atenta às necessidades de todos. Mais limpa, menos corrupta, né? O que se espera do nosso país, e a gente sabe que o país é um país rico, é um país que tem uma riqueza não só natural, mas uma riqueza de pessoas espetacular, mas que infelizmente a gente precisa fazer uma meia-culpa. A gente vive uma crise de identidade ética muito grande. A maioria das pessoas querem a história do jeitinho, querem as coisas da corrupção e querem furar fila, querem coisas erradas que não importa a proporção do que é errado, o que é errado precisa ser coibido. O que mais tem a gente reclamando de político corrupto, fazendo suas pequenas infrações, pequenos delitos no dia a dia. Exatamente. Sonegando imposto, nota fria. Bom, estamos devendo a continuação da conversa sobre o Estado laico. Isso a gente não esqueceu desse tema, a gente vai voltar com ele em breve. E eu confesso a você que eu estou até querendo tocar nesse assunto. A gente vai discutir um pouco mais. Tem questões muito quentes. Hoje a gente tem uma pincelada sobre essa questão das igrejas evangélicas que estão nas periferias fazendo a lavagem cerebral sobre uma possível identidade de gênero, e isso é só um dos tópicos, mas fora isso tem muito mais. Bom, é isso. Então, aproveitando que a gente não deu continuidade ainda ao tema, se vocês tiverem alguma coisa a falar a respeito, se quiserem comentar, podem falar lá no site, de repente a gente coloca aqui também quando for gravar, né? Vamos abrir para essa participação. Se quiser comentar esse episódio, ou os outros, ou Estado Laico, pode ir lá no site politicast.info, pode mandar e-mail para contato@politicast.info e vamos para frente, né? Política faz parte da vida e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Me aparece com Eduardo Paz, com Pedro Paulo, amor, com Romário e com Ferraço. Foi Suíça? Tinha conta realmente do Romário. Do Romário? Tinha essa conta? Alguém pegou isso aí e deve ter reproduzido. Agora, quem fez isso é que a gente não sabe. É o japonês. Se foi alguém, é o japonês. O japonês bonzinho. É o japonês bonzinho? Ele vende as informações para as revistas. Diz que aquele cara é o cara da carcerária, ele que controla a carcerária. Sim, sim. Bom, a Petrobras está sendo comandada pela Dilma. Indiretamente. Eu peguei para a sua lei para atender o complexo. É isso mesmo. Os caras são muito legais.